Nesta manhã de sexta-feira da sétima semana do Tempo Comum, convidados hoje a conectarmos o nosso coração com o coração de Jesus, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o início, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, é Jesus que, mais uma vez, e diz o Evangelho, como de costume, ensina a multidão e ensina a cada um de nós. Que bom que Jesus está sempre nos ensinando. E esta primeira parte do tempo comum, que vai se encerrando na quarta-feira próxima, esta primeira parte do tempo comum encerra para abrir esse novo tempo litúrgico dentro da igreja, o tempo da Quaresma. Depois vem o tempo pascal e depois retorna a segunda parte desse tempo comum. Esse tempo de aprender com Jesus. E por isso a multidão está aqui, se reuniu em torno de Jesus para aprender dele. E Jesus fala sobre o amor de Deus por cada um de nós, mas fala também desse amor entre os humanos. E Jesus ensinou os discípulos, ensinou a multidão como de costume. E eles lá estavam, os fariseus, estavam ali, aproximaram-se de Jesus, não para escutá-lo, para aprender dele como a multidão, como os discípulos, mas para pô-lo à prova. E no tempo de Jesus, a mulher era vista como a propriedade do homem. Quando o homem se cansava da mulher ou por algum motivo, ele poderia mandá-la embora.
dispensá-la. E Jesus vem exatamente mostrar o amor de Deus, e Jesus faz isso de uma maneira fascinante, mostrando como deveria ser o amor matrimonial. E os fariseus fazem esta pergunta a Jesus, se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. E claro, Jesus quer fazer com que os fariseus entendam que de agora para frente é um novo tempo. E diz, o que Moisés vos ordenou? E os fariseus, conhecedores da Sagrada Escritura, conhecedores da lei, vai dizer que Moisés permitiu escrever então esta certidão de divórcio e despedi-la, despedir a mulher. E Jesus então ressalta que Moisés permitiu, escreveu este mandamento, não foi por outro motivo, mas por causa da dureza de coração. Então, e Jesus ressalta que desde o início não foi assim. Não é para ter essa dureza de coração, não é para quando se cansar da mulher despedi-la. A mulher não é um objeto, a mulher não é propriedade. E por isso Jesus ressalta e dá esse novo sentido de viver o matrimônio, de viver esta união conjugal. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher, não simplesmente para juntar-se, mas para unir nesse amor e se tornar uma só carne. Quer dizer, o marido não vai possuir a mulher como objeto, como propriedade, mas como a sua própria carne. Nesta união matrimonial, os dois se tornam uma só carne. Então não é só um vínculo matrimonial. O matrimônio não é só a união do homem e da mulher, não é simplesmente morar juntos, mas é esse tornar-se uma só carne. Em Mateus diz uma só carne, uma só alma, um só coração, não é? Então, esta união do amor do homem e da mulher deve transformar os dois em uma só carne. Por isso, o homem deixa seu pai, sua mãe, e os dois serão uma só carne. Serão uma só carne. E é claro, esse amor de Deus por cada um de nós é assim. Deus se fez gente como nós. É o Verbo que se fez carne para habitar no nosso meio. Então é sim o amor de Deus que nos une, que une o homem e a mulher, tornando-os uma só carne. E o que Deus une, o homem não pode separar. O amor matrimonial é um amor eterno, é um amor entre os dois, mas deve ter também o amor de Deus. No projeto de um casal que não entra Jesus neste projeto, se dá mal. Projeto matrimonial precisa contar também com o amor de Deus. É preciso ter o amor entre os dois, mas também dos dois com Jesus. Então, vamos pedir ao Senhor que ajude os casais no diálogo, na partilha, que esse amor seja verdadeiro. Ninguém é obrigado a casar. Só na festa junina, não é? Naqueles casamentos, naquelas encenações, né? Mas o amor de um para com o outro deve ser livre
e, acima de tudo, verdadeiro. Os discípulos depois fazem outras perguntas a Jesus, da mesma forma, do mesmo assunto, de tudo que, dos casais que se separaram, dos casais, das mulheres que eram despedidas, e Jesus vai mais profundamente dizendo que esta união é indissolúvel, não é só juntar-se, mas é não separar, né? O amor de Deus, quando une, não pode ser separado. Então vamos pedir ao Senhor também pelos casais que vivem uma segunda, terceira união, para que o amor entre os dois seja assim verdadeiro e eles possam viver esse amor de marido, de mulher, mas também contar com esse amor de Jesus presente na vida e nesse projeto de família. Deus se fez família e por isso hoje rezamos e pedimos pela sua família, pelos casais que dão esse testemunho de amor, desta união, deste viver uma só carne e uma só alma. Mas também pedir por aqueles casais de segunda união, ou aqueles casais que vivem o drama da família no mundo de hoje, né? Onde o mundo não consegue mais reunir em torno de Jesus, mas em torno de um projeto que nem conta com Jesus. Então, pedir em especial hoje pela família, pela sua família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.